Bom dia, prezados irmãos e irmãs. Hoje o título da nossa mensagem é A Bênção de Criar Filhos. E o texto bíblico para a nossa meditação está em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Assim diz a palavra de Deus: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta instrução preciosa que encontramos na tua palavra. Dá-nos, querido Deus, a sabedoria necessária para podermos aplicar estes princípios na educação dos nossos filhos, especialmente neste dia em que comemoramos o Dia dos Pais, que possamos ser realmente pais na acepção bíblica do termo. Nós te agradecemos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Comemorar o Dia dos Pais, assim como o Dia das Mães, na realidade é celebrar a educação que se dá aos filhos. Tradicionalmente, tem se reservado um dia específico para comemorar o Dia das Mães e outro dia para comemorar o Dia dos Pais. Mas, na prática, as recomendações bíblicas são muito semelhantes para ambos. Criar filhos nos dias de hoje é uma tarefa muito desafiadora. Nós, pais, trabalhamos cada vez mais intensamente e temos muito pouco tempo disponível, não digo nem para dedicar à criação dos filhos, mas até mesmo para cuidar de nós mesmos. Hoje, a tarefa de criar filhos se tornou extremamente difícil. Como disse o escritor Thich Nhat Hanh, a nossa sociedade tem se tornado cada vez mais tecnicista, mais científica em termos de cultura. Isso é uma tendência do mundo moderno. Em virtude disso, automaticamente nós temos nos tornado cada vez mais materialistas e adotado um distanciamento afetivo entre as pessoas, decorrente até mesmo da questão das demandas crescentes no sentido profissional, no sentido dos afazeres do dia a dia. Hoje, nesses momentos de pandemia, nós temos falado muito em distanciamento social, mas penso eu que, bem antes dessa questão do distanciamento social, nós já temos vivido um distanciamento afetivo considerável. É cada vez mais raro as pessoas se unirem como família, se unirem com os amigos nos finais de semana, por exemplo, trocando experiências. Esse tipo de congraçamento tem sido cada vez mais raro na nossa época. Esse escritor, Thich Nhat Hanh, fez uma colocação que eu acho que vale a pena compartilhar. Ele disse que, em virtude dessa cultura cada vez mais voltada para as questões tecnológicas, o que tem acontecido em consequência disso é que, especialmente a nossa nova geração, vamos dizer, a geração dos nossos filhos, tem crescido numa atmosfera de menos espiritualidade. Ele afirma que a atual geração de jovens está praticamente
desenraizada dos valores espirituais, dos valores culturais, enfim, da tradição espiritual, dos valores da família. E, consequentemente, essa atual geração, a geração dos jovens, dos adolescentes, tem perdido a esperança, porque não tem visto muito sentido, muito significado à própria vida. Como resultado disso, nós temos presenciado, principalmente nós que trabalhamos na área de saúde mental, de saúde espiritual, nós temos presenciado um número considerável de jovens com problemas de saúde mental e problemas graves, tentativas de suicídio, crises depressivas, crises de ansiedade, transtorno do pânico. Tudo isso tem aumentado em termos de incidência na atual geração, porque, como disse este autor, nós estamos mergulhados numa cultura tecnicista que dá muito pouco valor às questões afetivas, às questões espirituais da vida. Se nós formos observar as consequências desse materialismo na nossa própria linguagem, nós vamos verificar que nós temos muita dificuldade até em nomear os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando nós vamos falar de emoções, de sentimentos, na verdade nós estamos descrevendo julgamentos, estamos descrevendo pensamentos. Por exemplo, algumas vezes a pessoa te pergunta como é que você se sente, e você pode responder assim: eu me sinto uma pessoa incompetente. Na verdade, incompetência não é um sentimento, é um valor, é um julgamento. Então, essa cultura que está à nossa volta e que está imersa em nossas próprias mentes, ela penetra em nossas vidas, essa cultura provoca em nós um distanciamento afetivo e espiritual cada vez maior em relação à nossa própria essência. E hoje, quando nós comemoramos o Dia dos Pais, e aqui eu tomo a liberdade para incluir as mães também, hoje, quando nós comemoramos este dia, é importante nós refletirmos sobre esse nosso papel de educadores em relação aos nossos filhos. Afinal de contas, para que nós possamos transmitir aos nossos filhos valores espirituais, para que possamos ensinar a eles questões relacionadas à afetividade, nós precisamos fazer com que isso seja uma realidade, em primeiro lugar, nas nossas próprias vidas, porque nós servimos de modelo para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes que nós educamos, que nós criamos nas nossas casas. Criar filhos é uma das maiores bênçãos e, ao mesmo tempo, uma das maiores responsabilidades que Deus delegou a cada um de nós. E, principalmente nos dias de hoje, como é que nós podemos educar os nossos filhos com sabedoria? A palavra de Deus, em vários textos, traz algumas recomendações importantes. E nós vamos usar o texto de Efésios aqui para fazer uma leitura sobre essas orientações bíblicas. Em primeiro lugar, esse texto de Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4, nos diz que nós precisamos ensinar aos nossos filhos o caminho da obediência. O autor do livro diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. E a seguir ele acrescenta: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa.
Por que o autor diz que é o primeiro mandamento com promessa? Porque ele está retirando este mandamento dos 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos era honrar o pai e a mãe. E ele diz que é o primeiro mandamento com promessa, porque é o primeiro dos 10 mandamentos que vem acrescido de uma promessa, que é a longevidade. Então, na lei de Moisés, quando se ensinava a família, olha, vocês filhos precisam obedecer aos seus pais, precisam honrar pai e mãe, e logo vinha, depois deste mandamento, desta instrução, a promessa de que eles viveriam por um longo período na terra. A questão da obediência aos pais é importante. Ela é fundamental porque ela estrutura a personalidade da criança. A criança tem necessidade de encontrar valores de referência no seu lar. E ela precisa aprender a respeitar os princípios da convivência, os princípios de que existem leis na sociedade, existem leis na família que precisam ser obedecidas, precisam ser respeitadas, para que com isso seja possível haver uma convivência saudável, harmoniosa, pacífica entre as pessoas. Quando a Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe, ela nos ensina que existem autoridades na vida, na sociedade, na família. E essas autoridades, evidentemente, quando estão exercendo esta autoridade de uma maneira saudável, de uma maneira adequada, elas precisam ser respeitadas. Se nós não aprendermos a respeitar os nossos pais, nós vamos crescer sem referência. E na sociedade, nós não vamos respeitar o princípio da lei, nós não vamos respeitar as autoridades governamentais, nós não vamos respeitar a polícia. Claro, nós sabemos que às vezes existem abusos, esses abusos precisam ser condenados, porém, de forma geral, nós precisamos respeitar o governo, nós precisamos respeitar a polícia, nós precisamos respeitar as autoridades do lar, as autoridades da igreja. Essas autoridades, diz a palavra de Deus, foram instituídas pelo Criador para que exista ordem na sociedade. O nosso Deus é um Deus de ordem, é um Deus de paz. Não pode haver paz institucional, não pode haver paz na família, não pode haver paz nas convivências entre as pessoas se não houver o respeito à ordem. O autor do livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O autor, o rei Salomão, na sua imensa sabedoria, já ensinava aqui um princípio que a própria psicologia confirma. A educação que nós damos aos nossos filhos vai constituir na vida psíquica e espiritual deles um alicerce para que eles possam utilizar de modelo durante a sua caminhada ao longo da vida. Da mesma forma, o filósofo Platão afirmou que a orientação inicial que alguém recebe da educação também marca a sua conduta ulterior, a sua conduta posterior ao longo da vida. A base do nosso comportamento é, portanto, a educação que nós recebemos nos primeiros anos de vida. Esse processo educacional é gravado em nosso consciente e depois até em nosso inconsciente na forma de mensagens. Mensagens essas que vão influenciar as principais decisões
que nós tomamos na vida. Isso, inclusive, é um assunto estudado pela psicologia, em particular pela análise transacional, que mostra como as mensagens que nós recebemos dos nossos pais vão constituir um núcleo que vai direcionar as nossas vidas ao longo da peregrinação que nós temos aqui neste planeta. Muito bem. Com relação à obediência, nós já vimos então que a Bíblia ensina esse princípio que é fundamental. O segundo caminho que nós devemos ensinar aos nossos filhos, conforme diz o texto de Efésios, é o caminho do amor. O apóstolo Paulo, o provável autor da epístola aos Efésios, diz assim: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira. Não provoquem os seus filhos à ira. Vejam que texto sábio. Nós, pais, temos a tendência de enfatizar muito aos nossos filhos a questão da obediência. Só que é importante nós nos lembrarmos desta segunda recomendação do texto de Efésios, que, na verdade, tem uma importância crucial e deve ser mantida em paralelo com a primeira recomendação, que é a de não provocar os nossos filhos à ira. Ou seja, os nossos filhos devem ser obedientes a nós, porém, nós precisamos educá-los em amor. Nós precisamos criar os nossos filhos numa atmosfera saudável, numa atmosfera de compaixão, mostrando aos nossos filhos que todo esse processo educacional tem por objetivo levá-los a olhar para o seu semelhante de uma maneira amorosa. O nosso processo educacional tem por objetivo ensinar aos nossos filhos que o amor é o princípio básico que rege a existência humana. Quando eu aprendo, a partir dos meus pais, que o preconceito é errado, que todas as pessoas têm direitos e têm responsabilidades, quando eu aprendo dos meus pais que Deus é amor, que Ele criou todas as pessoas à sua imagem e semelhança, eu passo como criança e depois como adolescente e adulto a ter mais facilidade em compreender que o meu semelhante é, em termos de valor, em termos de dignidade, em termos de competência, igual a mim. Eu e ele somos iguais diante do nosso Criador. Ninguém é melhor do que ninguém. Ou seja, o amor, o respeito, a ética, a compaixão passam a estar enraizados em minha mente. E com isso eu vou reproduzir comportamentos na minha vida adulta que vão contribuir para a edificação da minha futura família e para a construção de uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais fraterna. Quando os pais educam os seus filhos em amor, e claro que isso também inclui a imposição de limites, é importante nós estabelecermos limites, mas quando nós fazemos isso com amor, os nossos filhos passam a compreender que as leis não devem ser obedecidas cegamente, de uma maneira mecânica, mas que as leis da sociedade, os princípios familiares, têm por objetivo o bem-estar individual e o bem-estar institucional, o bem-estar coletivo,
o bem-estar na sociedade. Particularmente, eu acredito que um dos grandes motivos pelos quais a nossa sociedade passa por dificuldades imensas em termos de convivência é porque nós, pais, não temos tido a sabedoria de educar os nossos filhos com amor. Muitas vezes nós gritamos com os nossos filhos, nós procuramos impor determinadas condutas goela abaixo, sem a devida explicação, num tom de voz agressivo. E depois nós perguntamos por que muitas vezes os nossos filhos são pessoas rebeldes. É porque nós não sabemos educar da maneira correta. É muito comum, como profissionais de saúde, nós recebermos cada vez mais encaminhamentos das escolas, ou as próprias mães, os próprios pais trazem os filhos à consulta, dizendo que os seus filhos são muito agitados, são muito agressivos. Na escola batem nos amigos, batem nos colegas, não querem fazer a lição. E isso acaba gerando um conflito cada vez maior no meio da família, no meio da escola e, consequentemente, na sociedade. E aí, quando nós dirigimos, por exemplo, grupos de saúde mental, os pais muitas vezes dizem assim: nós não sabemos mais o que fazer com os nossos filhos, eu ameaço, eu grito, e eles não fazem a lição, eles não nos obedecem. E aí eu faço, geralmente, assim como meus outros colegas também, com certeza fazem o mesmo, nós fazemos algumas perguntas do tipo: quando o seu filho está bem, quando o seu filho está agindo corretamente, qual é a sua atitude? E a imensa maioria dos pais diz assim: não, quando ele não está aprontando, eu estou fazendo as minhas próprias coisas. Ou seja, as nossas crianças, infelizmente, cada vez mais, só recebem a atenção dos pais quando estão fazendo algo errado. Porque quando estão agindo corretamente, elas não são elogiadas. Faz parte do senso comum, é quase um ditado popular. Ah, mas quando está fazendo o que é certo, isso não passa de obrigação. Errado. Quando os nossos filhos estão agindo corretamente, quando eles estão com um comportamento adequado em casa, esse é o momento que nós mais temos que estar junto a eles, dizendo: muito bem, parabéns, você guardou o seu brinquedo, você fez a sua lição, isso é bom para você, muito bom, você vai ser uma pessoa muito bem-sucedida no futuro se você continuar nesse caminho. Você é uma pessoa de valor, você é um filho muito querido para mim, você é um presente de Deus na minha vida. Quando eles recebem ou elas recebem atenção devida, de uma forma positiva, de uma forma afetuosa, quando estão agindo bem, quando estão agindo corretamente, isso vai servir de estímulo para que elas continuem, para que eles continuem agindo de uma maneira saudável e adequada. Quando os nossos filhos, isso vai acontecer certamente, agem de uma maneira inadequada, nós precisamos pontuar que aquele comportamento está errado. Não dizer que eles são errados, que eles não prestam, que elas são pessoas que nem deveriam ter nascido. Quantas vezes eu já tive pacientes que me disseram que ouviram dos pais que eles só nasceram porque o preservativo estourou. Olha que coisa triste, que coisa absurda dizer para uma criança. Ouviram dos pais: você é um estorvo na minha vida, você é um peso, eu não sei por que você nasceu. Essas mensagens
que nós chamamos na análise transacional de mensagens bruxas, essas mensagens vão formar um núcleo na mente da criança que vai influenciar as suas decisões de uma maneira muito negativa ao longo da vida. Quando os nossos filhos, então, fizerem algo errado, nós precisamos pontuar e mostrar que nós os amamos, que eles são pessoas inteligentes, mas que este comportamento não pode ser repetido porque fará mal a eles. Em casos extremos, nós podemos disciplinar os nossos filhos, por exemplo, colocando-os de castigo no quarto, em algum canto da casa, sem ter contato com eles durante alguns minutos, dependendo da idade. E é importante que se diga, jamais, em hipótese alguma, deve-se bater numa criança. Existem muitas pesquisas, tanto da Sociedade Brasileira de Pediatria, como da Academia Americana de Pediatria, como da Academia Americana de Psicologia, como da Organização Mundial de Saúde. A agressão física não melhora o comportamento da criança. Muito pelo contrário, vai servir de reforço para o seu comportamento negativo. Sabe por quê? Porque, infelizmente, muitas vezes, o único contato físico que os pais têm com as crianças é o tapa. Existem pais que são incapazes de acariciar os seus filhos, de colocar os seus filhos no colo, de abraçar, de beijar os seus filhos, de colocar as mãos nos seus ombros e dizerem a eles: você é o maior presente de Deus na minha vida. E esses pais que têm essa dificuldade, às vezes têm muita facilidade em bater nos seus filhos. E quando essa agressão física se torna praticamente o único elo entre pais e filhos, os filhos vão reproduzir o comportamento negativo para receber a atenção dos pais. Por quê? Porque a atenção dos pais, mesmo que seja uma atenção agressiva, mesmo que venha dos pais em resposta a um comportamento agressivo, esse tipo de estímulo para a criança é melhor do que a indiferença total dos pais. Por isso que a palavra de Deus diz com muita sabedoria: pais, não provoquem os seus filhos à ira. Não devemos manipular emocionalmente os nossos filhos. Existem relacionamentos disfuncionais que nós aprendemos nos primeiros anos das nossas vidas, no seio familiar, que são chamados, por exemplo, na análise transacional, de jogos psicológicos. E os pais, a partir da maneira como se relacionam entre si e com as crianças, acabam transmitindo aos seus filhos mensagens de que nós só conseguimos obter a atenção das pessoas quando nós perseguimos os outros. Então, o pai agride a mãe verbalmente, a mãe xinga, o pai xinga de volta, o pai faz cobranças absurdas para os filhos, a mãe faz cobranças absurdas para o pai, e o pai faz cobranças absurdas para a mãe. Esse tipo de papel de perseguidor acaba sendo aprendido pelos filhos, que vão reproduzir, então, esse tipo de comportamento na idade adulta. Ou então nós ensinamos aos nossos filhos o papel de salvador, quando nós subestimamos a capacidade deles e fazemos coisas por eles que eles poderiam fazer por conta própria.
Isso transmite para eles a mensagem de que eles não são competentes. E eles vão também reproduzir esse tipo de comportamento ao longo da vida. E um outro papel muito frequente que nós, infelizmente, às vezes ensinamos para os nossos filhos é o papel de vítima. Quantas pessoas agem como vítimas na vida e não assumem a responsabilidade pelos seus próprios atos? Não assumem a responsabilidade pelo seu papel no trabalho, no lar, na sociedade. E foram os pais que ensinaram esse papel para os filhos. Claro, ninguém ensina isso conscientemente, mas através do nosso comportamento, nós transmitimos esse tipo de mensagem para os nossos filhos. Quando um pai, uma mãe, por exemplo, dizem para o filho: eu só não me formei na faculdade porque você nasceu. Eu me faço de vítima da vida. E eu acabo esperando que as pessoas me tratem como vítima. E isso acaba provocando sérios desajustamentos familiares. E na sociedade também. É importante nós termos a consciência de que nós somos os responsáveis por aquilo que pensamos, por aquilo que dizemos, por aquilo que fazemos. Nós, cada um é responsável. Você não é responsável pela maneira como eu me sinto. O que você faz pode até ser um estímulo, mas sou eu que decido como eu me sinto, sou eu que decido como agir. E esses princípios precisam ser ensinados para os nossos filhos. Jamais dizer, por exemplo, para os filhos: você me deixa louco da vida, você me deixa furioso, você me deixa triste. Isso é fruto de um analfabetismo emocional que nós, infelizmente, transmitimos para a geração dos nossos filhos. Os seus filhos não deixam você louco. Se você ficar louco, é porque você decidiu ficar louco. Os seus filhos não têm o poder de deixarem você triste. Você que é pai, você que é mãe, por favor, aprenda esse princípio. Os seus filhos não têm o poder de deixar você triste, de deixar você enfurecido. E como pastor, eu vou lhe dizer alguma coisa que talvez você nunca tenha ouvido de outra pessoa. Nem Deus tem o poder de deixar você feliz. Nem Deus tem o poder de deixar você triste. Ninguém na vida, a não ser você mesmo, tem o poder de decidir como é que você vai se sentir. Portanto, quando nós dizemos para os nossos filhos: você me deixa assim, você me deixa assado, nós estamos, na verdade, contribuindo para a infelicidade deles. Você pode dizer para o seu filho, para a sua filha, por exemplo: quando você age dessa maneira, gritando com seu irmão, eu me sinto triste, eu me sinto decepcionada, porque eu tenho o desejo de ver vocês crescendo em paz um com o outro. Ou porque eu tenho o desejo de ver vocês sabendo se comunicar um com o outro. Eu me sinto triste, não é você me deixa triste. Percebem? Todos esses princípios se encontram já ensinados aqui na palavra de Deus. E o versículo continua: mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, o grande objetivo da nossa educação, em última análise,
é ensinar o caminho da espiritualidade para os nossos filhos. Ensinar a eles a importância de reconhecerem Deus em suas vidas, a importância de amarem o seu Criador, a importância de verem que Deus está presente na vida de cada ser humano. E o melhor jeito, biblicamente, de fazer isso e de mostrar como Deus é e como Deus age é ensinando a respeito da pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso modelo de espiritualidade. Mostrar como Jesus Cristo era compassivo, como ele tratava de maneira humilde as pessoas, como ele se colocava de maneira gentil, de maneira mansa. O comportamento de Jesus, a ética de Jesus, deve fazer parte integral do nosso processo de educação para os nossos filhos. Agindo com base nestes princípios, nós construiremos lares felizes, nós ajudaremos nossos filhos a serem pessoas com grande responsabilidade na vida e os nossos filhos, por assim dizer, vão perpetuar estes valores para as próximas gerações. E assim, nós vamos ajudar este projeto de construção do reino de Deus aqui na Terra. Muitas pessoas ainda estão esperando o reino de Deus vir como um ato de mágica. O reino de Deus, segundo Jesus, está no nosso coração, está no interior de cada um de nós. E é com base principalmente nesse processo educacional que nós vamos ajudar os nossos filhos a se tornarem verdadeiros cidadãos do reino de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Incluímos, Pai, aqui não apenas os pais do sexo masculino, mas também todas as mães. Incluímos aqui aquelas pessoas que criam sozinhos os seus filhos, que são ao mesmo tempo pai e mãe. Querido Deus, dá a cada um dos pais a sabedoria, a inteligência e a paciência para educarem os seus filhos segundo as tuas orientações, que possamos criá-los no amor, que possamos criá-los nos princípios bíblicos da paz, da compaixão e do respeito. Nós te agradecemos, querido Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, pais e filhos, agora e para sempre. Amém. Uma excelente semana para você.